Bom dia, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para as nossas reflexões matinais dentro das redes sociais, que é o que nos permite hoje em função dessa pandemia. E vamos começar, como sempre, com uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui para buscarmos o nosso alimento espiritual e que possamos ter muita paz e harmonia, que assim seja. Hoje, meus amigos, eu vou dar continuidade àquele assunto que nós falamos na semana passada. Semana passada eu trouxe aqui a morte prematura, né, que muitas vezes nos choca, muitas vezes achamos que Deus, né, não foi justo quando nós temos a perda de um ente querido prematuramente, na nossa visão. E o livro O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra, no capítulo 5, como eu falei, que na bondade divina, Deus, e ali está bem claro, convidei os amigos para lerem aquele item, está bem claro que Deus, muitas vezes, para poupar o sofrimento, né, Deus, para poupar o sofrimento desses irmãos, né, leva eles ao plano espiritual novamente, por não haver mais necessidade de eles terem os sofrimentos que poderiam enfrentar naquela encarnação. E hoje, então, meus amigos, nós vamos falar, dando continuidade, mas nós vamos, através do Livro dos Espíritos, hoje, do capítulo 4, né, na parte 2, capítulo 4, da pluralidade das existências. E Kardec perguntou aos espíritos superiores a seguinte pergunta, né, no subtítulo Sorte das Crianças Depois da Morte. Nós vamos falar sobre a morte de crianças, né? Na pergunta 197, Kardec perguntou: poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E a resposta dos espíritos: algumas vezes ou é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então os espíritos nos dizem que mesmo uma criança desencarnando em tenra idade, ela pode ser um espírito evoluído. E provavelmente ele veio com uma missão de, naquela família, trazer algo de importante, inclusive com essa partida prematura. Ele pode ser, sim, um espírito que muitas encarnações a mais do que aqueles que são, digamos, com idade mais avançada e idade corporal de encarnação daquele momento, do que esse espírito que desencarna em tenra idade. Ele tem todas as condições de ser um espírito, inclusive, bem mais evoluído. Nessa pergunta também tem uma pergunta A. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o do seu pai? Né? Ele quis reforçar. E a resposta dos espíritos: isto é muito frequente. Não o vê de vós mesmo tão a miúdas vezes na Terra? Quantas vezes na Terra nós vemos espíritos, né, filhos, que estão trazendo ensinamentos maravilhosos ao Pai, exemplos. Isso mostra que são espíritos mais evoluídos que reencarnaram com aquela família consanguínea justamente para trazer esclarecimento, para trazer, mesmo tendo menos idade. Por isso que nós dizemos que a nossa família consanguínea, também a família espiritual que nós escolhemos para essa encarnação, cada um tem a sua missão dentro desse grupo. A gente diz, nós aprendemos e nós ensinamos. Essa é a obrigação da nossa família consanguínea que nós temos hoje, é aprendermos e ensinarmos aquilo que nós sabemos mais e aprendermos deles aquilo que eles sabem mais. Mais adiante, na pergunta 198, Kardec perguntou: não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Olha só que pergunta muito bacana essa, né?
um espírito que não teve tempo de praticar o mal pela tenra idade que ele desencarnou, né? Tão jovem, muitas vezes bebê, poucos anos de vida encarnatória, né? Aí eles perguntam se esse, como ele não praticou o mal, né? Se ele é um espírito de uma categoria superior. Olha a resposta. Se não faz o mal, igualmente não fez o bem. O bem em Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Então vocês veem que assim como nós, não basta nós não fazermos o mal. Perante a Deus, o que vale é o bem que nós praticamos. Então é muito interessante essa pergunta, porque nós achamos, puro e coisa, mas também ele não teve a oportunidade de praticar o bem se ele teve uma morte prematura. Mas ele diz mais adiante, né, reforça, né, se for um espírito puro, ele não haveria necessidade também dessa continuidade reencarnatória. Então vejam como é a vida espiritual, como a doutrina espírita nos mostra a importância da vida em cada um dos casos. A doutrina espírita nos tem resposta para tudo. Aí na pergunta 199, Kardec perguntou: por que tão frequentemente a vida é interrompida na infância? Olha só, e nós vemos isso quase que diariamente. Vemos isso nesse planeta nosso, né, de ainda tanto sofrimento. Nós temos países com muita pobreza, nós temos um comercial que eu acho maravilhoso, que é dos Médicos Sem Fronteiras. Cada vez que eu vejo, eu me emociono, né? Aqueles médicos que vão para aqueles países onde a saúde é muito precária, estão lá tentando salvar vida, e ali mostram crianças. Ali deve morrer dezenas, centenas de crianças por dia naqueles países por fome, desidratação, doenças que para nós hoje parece inimaginável morrerem ainda, lá estão morrendo. Então essa pergunta justamente mostra isso, né? Por que tão frequentemente tem essas mortes dessas crianças, né? Interrompem a vida ainda na infância? Aí a resposta dos espíritos a Kardec: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a anima o complemento da existência precedente, interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os seus pais. Olha só. Quando uma criança morre prematuramente, uma das coisas, deixa eu só fazer um parênteses, nossos grupos de estudos, o meu apelido lá nos grupos pode ser, porque a doutrina espírita ela não é olho por olho, dente por dente. Não é que uma pessoa praticou um ato numa encarnação que na próxima ele vai sofrer a mesma pena. Vou dar como exemplo, um médico abortista de hoje não quer dizer que na próxima encarnação ele venha sofrer o aborto para sofrer. Não, ele pode ser que venha médico novamente, pode ser que ele venha médico novamente e vá trabalhar num país como este, encarne em um país como esse, que eu falei dos médicos sem fronteiras com tanto sofrimento, e lá ele vai fazer o trabalho de salvar vidas de crianças, ao invés de tirar vidas do que ele fez numa encarnação passada. Então essa resposta nos mostra que a curta duração de uma vida pode ser apenas para complementar uma vida que foi, por algum motivo, abreviada anteriormente. Faltou um período de vida, algumas horas, dias, meses, talvez, alguns poucos anos para essa criança cumprir aquela meta que ele precisa, e Deus dá a ele essa oportunidade. E também nos mostra lá no final, também não raro constitui aprovação ou expiação para os pais.
Olha só, meus amigos, que muitas vezes nós achamos que a perda de um filho é uma pena, quer dizer, é um castigo que Deus traz àquela família, e o Evangelho já nos mostrava que não era isso, e aqui vem, né, mostrar novamente, vem reafirmar isso, que é uma prova ou expiação para os pais, é uma prova que eles precisam, uma expiação que eles precisam passar nessa encarnação com este fato que para nós muitas vezes é fatalidade, e a doutrina espírita nos mostra que não. Deus, na sua bondade, tudo tem um porquê, nada é por acaso. Vamos encerrar por aqui hoje, meus irmãos. Eu agradeço pela oportunidade. Convido vocês que queiram se aprofundar um pouquinho a mais no capítulo 4, novamente, na segunda parte no Livro dos Espíritos, né, a partir da pergunta 197, né, nós teríamos mais uma, mas daí nós nos alongaríamos muito, né, e a nossa proposta é um tempo mais curto nessa reflexão. Os amigos que queiram fazer essa reflexão e tenham o Livro dos Espíritos, dê uma lida, dê uma estudada, que eu tenho certeza nos traz sempre muito proveito para nossas vidas. E assim vamos encerrar essa nossa conversa de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo a equipe espiritual do Centro Espírita Dom Feliciano que nos acompanha em cada um dos nossos trabalhos, mesmo nas nossas casas, mesmo vocês nas casas de vocês, nós estamos sendo nesse momento amparados por esses espíritos maravilhosos que nos acompanham, que estão junto de nós, nos amparando, nos dando força, coragem, renovando e fortalecendo a nossa fé. Obrigado, Senhor, e que possamos ter muita paz, muita harmonia e muito amor. Que assim seja. Um abraço a todos.